Aos 58 anos, eu nunca imaginei que estaria trancando pela última vez a porta do Nona Giulia. O barulho da chave girando na fechadura ecoou pelo restaurante vazio como um tiro no peito. 20 anos de sonhos, 20 anos de madrugadas no fogão, 20 anos da minha vida, tudo se resumindo a esse momento. A placa na vitrine dizia: fechado temporariamente. Mas nós dois sabíamos a verdade. O restaurante e eu. Ele não era mais meu. As dívidas tinham vencido essa batalha. Caminhei entre as mesas vazias pela última vez. Cada uma delas contava uma história. A mesa do canto, onde o Sr. Giuseppe pedia sempre o mesmo risoto de camarão. A mesa da janela, onde celebramos o primeiro aniversário da Marina, quando ela ainda era pequena. A mesa do centro, onde Carla e eu planejávamos expandir o negócio, sonhando com um segundo restaurante. Carla, minha ex-esposa, a mulher que construiu esse sonho comigo e que também ajudou a destruí-lo. Entrei na cozinha e o silêncio me atingiu como uma bofetada. Onde antes havia o barulho constante de panelas, o chiado da frigideira, o vapor subindo das naças, agora só existia o eco dos meus passos no chão frio. Os fogões estavam desligados, as panelas lavadas e empilhadas, tudo pronto para ser levado embora. Peguei a última caixa que restava. Dentro dela, os últimos utensílios que ainda me pertenciam. A velha colher de pau da Nona Giulia, aquela que deu nome ao restaurante. O avental manchado de molho de tomate que nunca mais ficava limpo, não importa quantas vezes a gente lavasse. E uma foto nossa, da inauguração, quando ainda acreditávamos que o amor e a boa comida eram suficientes para vencer qualquer coisa. Como chegamos até aqui? Murmurei para as paredes vazias. A resposta veio como uma enxurrada de lembranças. A pandemia, que fechou o restaurante por meses, os empréstimos que pegamos para sobreviver, as brigas constantes entre Carla e eu sobre dinheiro, sobre responsabilidades, sobre quem tinha culpa de quê, o divórcio que veio como um furacão, dividindo não só nossos bens, mas também nossos sonhos. Carla ficou com a casa. Eu fiquei com as dívidas do restaurante. E agora nem o restaurante eu tinha mais. Olhei pela última vez para o fogão onde preparei milhares de pratos. Onde criei receitas que faziam as pessoas sorrirem. Onde me sentia vivo, útil, importante. Tchau, velho amigo, sussurrei, passando a mão pela superfície de aço inoxidável. Apaguei as luzes e saí pela porta dos fundos. Não tive coragem de passar pela entrada principal de novo. Carreguei a caixa até meu carro, um Civic 2010, que já não era mais tão novo assim, mas que agora seria minha ferramenta de trabalho. Sim, ferramenta de trabalho, porque aos 58 anos, eu, Antônio Benedetti, chefe e dono de restaurante por 2 décadas, agora era motorista de aplicativo. Sentei no banco do motorista e coloquei a caixa no banco de trás. Foi então que vi, no painel, a foto da Marina, minha filha, 28 anos, advogada bem-sucedida e que mal falava comigo desde o divórcio. Na foto, ela tinha 16 anos e sorria orgulhosa ao lado do pai, no dia em que ganhamos nossa primeira crítica positiva no jornal local. Que pai eu tinha sido! Que exemplo eu estava dando agora? Liguei o celular e abri o aplicativo. Motorista Antônio. Era assim que eu seria conhecido daqui para frente. Não mais chefe Antônio, não mais o italiano da melhor massa da cidade, só motorista Antônio. O primeiro pedido chegou em menos de 2 minutos. Uma corrida do aeroporto para o centro. R$ 22. Suspirei fundo e apertei aceitar. Vamos lá, Antônio, falei para mim mesmo, ligando o carro. Vida nova, recomeço,
Aos 58 anos, o carro saiu devagar da rua onde ficava o Nona Giulia. Pelo retrovisor, vi a fachada se afastando, a tinta descascada, a placa que logo seria removida, as janelas que em breve seriam ocupadas por outro negócio, outro sonho de outra pessoa. Mas algo dentro de mim, uma pequena chama que nem eu sabia que ainda existia, suspirou baixinho. Talvez isso não seja o fim. Talvez seja só uma pausa. Acelerei em direção ao aeroporto. Minha nova vida estava começando. E, querendo ou não, eu estava curioso para descobrir que sabor ela teria. No banco de trás, entre as ferramentas do novo ofício, a caixa com os utensílios da cozinha balançava suavemente. A velha colher de pau da Nona Giulia parecia sussurrar: "A comida sempre encontra um jeito, caro nipote, sempre encontra um jeito." Sorri pela primeira vez em meses. Talvez a nona tivesse razão. Talvez a comida sempre encontrasse um jeito. E talvez eu também. 3 semanas depois de fechar o Nona Giulia, eu já conhecia cada semáforo, cada esquina, cada buraco da cidade. O GPS virou meu melhor amigo e pior inimigo ao mesmo tempo. Ele me guiava pelos caminhos, mas também me lembrava constantemente de onde eu estava. Dentro de um carro, dirigindo para estranhos, aos 58 anos. As primeiras manhãs foram as mais difíceis. Acordar às 5 da madrugada não para preparar o mise en place da cozinha, mas para pegar o movimento dos aeroportos. Trocar o avental sujo de molho pelo uniforme do motorista, camisa polo azul e um sorriso forçado. Mas tinha algo que o aplicativo não sabia. Dentro do porta-malas do meu Civic havia uma pequena geladeira térmica e dentro dela marmitas que eu preparava em casa na madrugada anterior. A ideia surgiu por acaso. No segundo dia como motorista, uma passageira comentou sobre o cheiro gostoso no carro. Eu tinha preparado um ragu para o jantar e o aroma ainda estava impregnado no estofado. Ela perguntou se eu cozinhava profissionalmente. Já cozinhei, respondi. Agora só dirijo. Mas aquela pergunta plantou uma semente. Se o cheiro da comida chamava a atenção, por que não aproveitar? Comecei pequeno. 5 marmitas por dia, vendidas para colegas motoristas no ponto de táxi, perto do aeroporto. R$ 15 cada uma. Não era muito, mas ajudava a completar a renda. Naquele dia específico, uma quinta-feira cinzenta de junho, eu estava voltando de uma corrida quando recebi um chamado que mudaria minha perspectiva sobre humildade e dignidade. O passageiro entrou no carro já bufando. Terno caro, relógio dourado, aquele tipo de pessoa que parece que o mundo lhe deve alguma coisa. Destino: um shopping na Zona Sul. "Pode acelerar? Estou atrasado para uma reunião importante", disse ele, nem sequer cumprimentando. "Claro, senhor, vou pelo caminho mais rápido", respondi, tentando manter o tom educado. Durante o trajeto, ele fez 3 ligações, todas em tom grosseiro, gritando com funcionários sobre prazos e resultados. Na terceira ligação, ele mencionou o nome de uma empresa que já tinha sido cliente do meu restaurante. "Desculpe", disse quando ele desligou. "O senhor trabalha na Martinelli Construções?" "Trabalho. Eu sou o diretor comercial." "Por quê?" "Conheci o senhor Martinelli no meu antigo restaurante. Ele ia sempre com a família." O homem me olhou pelo retrovisor com uma expressão de desdém. "Restaurante? Que restaurante?" "Nona Giulia, na Rua das Flores." "Ah, sim, lembro. Fechou, né?" Ele riu de uma forma que me gelou o sangue. "Não conseguiu se manter durante a pandemia.
Fraco demais para o mercado. Fraco. A palavra ecoou no carro como um soco no estômago. Apertei o volante com força e tentei engolir a raiva que subia pela garganta. O mercado é cruel mesmo, consegui responder. É isso aí. Ou você se adapta ou quebra. Darwin puro. Ele voltou a mexer no celular, como se eu fosse apenas parte da paisagem. Quando chegamos ao shopping, ele jogou R$ 20 no banco da frente, sendo que a corrida custava R$ 18,50. Fica com o troco, disse, saindo do carro. Compra um sonho aí, motorista. Fiquei parado no estacionamento por uns 10 minutos, digerindo aquela humilhação. Não era a primeira e certamente não seria a última, mas doía. Doía porque uma parte de mim acreditava que ele tinha razão. Talvez eu fosse fraco demais, talvez não soubesse me adaptar. Foi nesse momento que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Papai! O coração disparou. Marina! Fazia 2 meses que não conversávamos. Marina, minha filha, como você está? A voz dela estava estranha, trêmula. Eu posso te ligar depois? Estou no escritório e... Claro, qualquer hora. Você sabe que eu... Depois eu ligo, pai. Tchau. E desligou. Fiquei olhando para o telefone, sentindo um vazio no peito. Minha filha estava com problemas. Eu sentia. Um pai sempre sabe. Mas ela não conseguia falar comigo. Não confiava em mim. E eu não sabia como mudar isso. Liguei o carro e voltei para as ruas. O movimento estava fraco naquele horário, então resolvi parar num posto para abastecer e vender algumas marmitas para os caminhoneiros. Foi lá que conheci o Valdecir, um motorista de caminhão de 62 anos que se tornaria um dos meus primeiros clientes fiéis. «Rapaz, que cheiro é esse no seu carro?» perguntou ele, se aproximando da janela. «Ragu bolonhesa», respondi, meio sem jeito. «Faço umas marmitas para vender». «E tá vendendo aonde?» «Aqui mesmo, quando aparece alguém interessado». Valdecir experimentou uma marmita e seus olhos se iluminaram. «Meu irmão, isso aqui não é marmita, não. Isso é comida de restaurante. De onde você aprendeu a cozinhar assim?» Contei minha história. O restaurante, o fechamento, a nova vida. Valdecir escutou tudo sem julgar, balançando a cabeça em compreensão. «Olha, eu vou te falar uma coisa», disse ele terminando o último garfo. «Você não é motorista, não. Você é cozinheiro que por acaso está dirigindo. Isso aqui», ele bateu no prato vazio, «isso aqui é seu futuro, não o volante». Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça no resto da tarde. Quando cheguei em casa naquela noite, olhei para a pequena cozinha do meu apartamento alugado. 2 bocas, uma geladeira pequena, nenhuma churrasqueira industrial ou forno a lenha. Mas tinha algo que o Nona Júlia nunca teve: liberdade para experimentar. Sentei na mesa da cozinha e peguei um caderno velho. Na primeira página eu escrevi: Marmitas do Antônio, receitas possíveis. Na segunda página, comecei a listar ingredientes brasileiros que nunca usei no restaurante italiano. Mandioca, carne seca, pequi, tucumã. Por que não? Por que não misturar a tradição da Nona Júlia com os sabores que eu aprendi a amar no Brasil? Por que não criar algo novo? Algo que fosse meu de verdade? Às 10 da noite, meu telefone tocou. Marina. Pai, você pode conversar agora? Sempre posso conversar com você, filha. Eu estou passando por um momento difícil no trabalho e na vida também. A voz dela estava carregada de uma tristeza que eu conhecia bem. Às vezes, eu me olho no espelho e penso, que vida é essa que eu estou vivendo? Meu coração apertou. Ela estava passando pela mesma coisa que eu. A sensação de estar numa vida que não fazia mais sentido.
Marina, você quer vir jantar aqui em casa no fim de semana? Posso fazer aquele nhoque que você adorava quando era pequena. Pai, eu não sei. Ainda tá tudo muito confuso entre a gente. Não precisa ser para conversar sobre nada específico, só para comer junto, como antigamente. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Deixa eu pensar, tá bem? Está bem. Mas Marina? Sim, eu te amo. E qualquer coisa que esteja acontecendo, a gente encontra um jeito. Sempre encontra um jeito. Depois que desliguei, voltei para o caderno. Escrevi mais algumas receitas. Ideias malucas que talvez dessem certo. Risoto de carne seca com queijo coalho. Polenta com escondidinho de mandioca. Ragu com linguiça calabresa e pimenta biquinho. Do lado de fora, a cidade dormia. Dentro da minha pequena cozinha, algo novo estava nascendo. Eu ainda não sabia exatamente o quê, mas sentia que era o início de alguma coisa boa. Talvez o Valdecir tivesse razão. Talvez eu não fosse mesmo motorista. Talvez eu fosse só um cozinheiro que por acaso estava dirigindo. Por enquanto. O encontro que mudaria a minha vida aconteceu numa segunda-feira qualquer de julho. Uma daquelas manhãs em que a chuva fina deixa a cidade com cara de preguiça e todo mundo preferia estar na cama. Eu estava no aeroporto, na fila dos motoristas, quando recebi um chamado para buscar alguém no terminal de embarque doméstico. O passageiro se chamava Rodrigo Silva. Destino? Um estúdio de televisão no centro da cidade. Nada demais, só mais uma corrida das dezenas que eu fazia por dia. Quando ele entrou no carro, a primeira coisa que notei foi que ele parecia cansado. Não aquele cansaço de quem dormiu mal, mas de quem carrega o peso de responsabilidades enormes nos ombros. Cabelo grisalho, bem cuidado, roupas caras, mas não exageradas, e um jeito de se mexer que denunciava alguém acostumado a comandar. Bom dia! Cumprimentou, acomodando uma mala pequena no banco ao lado. Bom dia, Sr. Rodrigo. Estúdio Globo, né? Isso mesmo. Saímos do aeroporto em silêncio. Ele mexia no celular, eu me concentrava no trânsito. Mas depois de uns 5 minutos na pista, ele levantou a cabeça e fungou o ar. Que cheiro é esse? Meu coração disparou. Era o ragu que eu tinha feito na madrugada anterior. Tinha uma marmita de amostra na geladeira térmica do porta-malas e o aroma ainda estava impregnado no carro. Desculpe, senhor, é que eu faço umas marmitas para vender e às vezes o cheiro fica no carro. Ele se inclinou para frente, interessado. Marmitas? Que tipo de comida? Italiana, mas com um toque brasileiro. Receitas da família misturadas com ingredientes daqui. Você é chefe? Hesitei. Era chefe? Ex-chefe? Motorista que cozinha? Como me defini naquele momento? Era. Tinha um restaurante. Fechou. E agora faz marmitas? E dirijo. Completei meio envergonhado. Para minha surpresa, ele riu. Não riso de zombaria, mas de reconhecimento. Cara, a vida é maluca mesmo. Eu entendo. Olhei pelo retrovisor e vi que ele estava me observando com curiosidade genuína. O senhor trabalha com quê? Sou o chefe também, Rodrigo Silva. Talvez você já tenha ouvido falar. O sangue gelou nas minhas veias. Rodrigo Silva, um dos chefes mais famosos do país. Programa de televisão, restaurantes estrelados, livros de receita. Eu estava dirigindo para uma lenda da gastronomia brasileira. Rodrigo Silva do Sabor Brasil? Consegui gaguejar. Esse mesmo. Ele sorriu. E agora estou ainda mais curioso sobre esse cheiro. Posso experimentar uma dessas marmitas? Parei no primeiro lugar que encontrei. As mãos tremiam quando abri o porta-malas e peguei a marmita de amostra. Era o meu ragu especial, a receita tradicional da Nona Júlia, mas com carne seca desfiada no lugar da carne moída e um toque de pimenta biquinho. Rodrigo experimentou uma garfada, depois outra,
Mastigou devagar, com a concentração de quem realmente entende de comida. Fez uma pausa, experimentou mais um pouco e ficou em silêncio por uns 30 segundos que pareceram uma eternidade. Cara, disse finalmente: isso aqui não é marmita. Isso é uma revelação. Como assim? Essa fusão que você fez é genial. A base italiana com a carne seca brasileira, a pimenta biquinho que dá um frescor. Você criou algo novo aqui, algo que eu nunca provei. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Rodrigo Silva, o Rodrigo Silva, elogiando minha comida. Há quanto tempo você faz essas experimentações? Umas 2 semanas. Comecei por acaso, misturando o que tinha em casa. E você vendeu quantas até agora? Umas 50, talvez, para motoristas e caminhoneiros. Rodrigo balançou a cabeça incrédulo. Você está desperdiçando um talento absurdo dirigindo por aí. Esse ragu deveria estar sendo servido para centenas de pessoas, não guardado no porta-malas de um carro. Mas eu não tenho mais restaurante. Não tenho dinheiro para recomeçar. Quem falou em restaurante? Ele se animou. Cara, você já ouviu falar em food truck? Claro que eu tinha ouvido falar, mas sempre achei coisa de jovem, de chefe iniciante, não de alguém como eu, quase 50 anos. Escuta, disse Rodrigo, pegando um cartão da carteira. Eu tenho uma proposta para você. Eu estou montando um novo projeto, uma rede de food trucks com conceitos únicos. Chefes experientes que querem recomeçar sem o peso de um restaurante tradicional. Seria interessado em conversar? Minha cabeça girava. Rodrigo Silva me oferecendo uma sociedade? Isso não podia estar acontecendo. Eu não sei o que dizer. Não diga nada agora. Pense, mas pense rápido. Essa sua comida merece ser conhecida. E você merece uma segunda chance. Terminamos a viagem em silêncio. Quando chegamos ao estúdio, Rodrigo me deu seu cartão e disse que eu tinha 48 horas para dar uma resposta. Fiquei parado em frente ao estúdio por uns 15 minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Uma segunda chance. Um recomeço de verdade. Mas também um risco enorme. E se desse errado de novo? E se eu não fosse bom o suficiente para o padrão do Rodrigo? O telefone tocou. Era Carla. Antônio, podemos conversar? Oi, Carla. Agora? Se você puder passar em casa hoje à noite, tem uma coisa que eu quero te falar. Meu coração disparou. Carla querendo voltar. Justo agora, quando minha vida estava tomando uma direção completamente nova. Carla, eu... Posso passar lá às 8? Pode. Te espero. Desliguei o telefone completamente perdido. Em menos de 2 horas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo 2 vezes. Uma oportunidade profissional incrível pela manhã, uma possibilidade de reconstruir meu casamento à tarde. Passei o resto do dia dirigindo no automático, a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios. O ragu na geladeira térmica parecia me olhar de soslaio, como se soubesse que era o responsável por toda essa confusão. Às 8 em ponto, toquei a campainha da casa, que um dia foi minha. Carla abriu a porta usando aquele vestido azul que eu sempre gostei. Tava bonita. Tinha emagrecido um pouco, o cabelo estava diferente, mais moderno. Oi, disse ela, meio tímida. Oi. Entramos na sala. Tudo exatamente como eu lembrava. As fotos de nossa vida juntos ainda estavam nas estantes. A poltrona onde eu lia jornal aos domingos, a mesa onde planejávamos o cardápio do restaurante. Quer um café? Quero. Ela voltou da cozinha com 2 xícaras e se sentou no sofá, deixando um espaço ao meu lado. Antônio, eu tenho pensado muito sobre nós. Sobre o que aconteceu. Carla... Deixa eu falar primeiro, por favor. Ela respirou fundo. Eu acho que nós erramos. Deixamos os problemas do restaurante destruir nosso casamento. Brigamos por coisas que não importavam de verdade. Importavam sim. Dinheiro importa. Responsabilidade importa.
Mas não mais que 20 anos de amor, Antônio. Não mais que uma vida construída juntos. Ela se aproximou e pegou minha mão. Eu sei que você está passando por um momento difícil. Motorista de aplicativo não é vida para você. Você nasceu para cozinhar, para criar, para fazer as pessoas felizes com a sua comida. E eu posso te ajudar a voltar a fazer isso. Como? Eu tenho um dinheiro guardado, minha herança da tia Rosa. Podemos abrir um novo restaurante, menor, mais simples, começar de novo, mas juntos. O coração acelerou. Carla me oferecendo não apenas o casamento de volta, mas também a chance de voltar a ser chefe, de ter um restaurante de novo. Carla, Você não precisa responder agora, mas pensa com carinho. Pensa na gente. Pensa no que tivemos de bom. Saí de lá com a cabeça girando. 2 propostas. 2 futuros possíveis. O food truck com Rodrigo, representando algo novo, arriscado, mas meu. Ou o restaurante com Carla, representando o retorno ao conhecido, ao seguro, ao que sempre sonhamos juntos. Quando cheguei em casa, liguei para Marina. Precisava ouvir a voz da minha filha. Pai, tudo bem? Marina, você ainda quer vir jantar aqui no fim de semana? Quero sim. Por quê? Porque eu preciso conversar com alguém. E você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ela riu. Agora eu fiquei curiosa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceram várias coisas. Te conto no sábado. Tá bem. Pai? Sim? Eu te amo. Eu também te amo, filha. Desliguei o telefone e olhei para o cartão do Rodrigo Silva na mesa da cozinha. 48 horas para decidir. 48 horas para escolher entre o passado e o futuro. Entre a segurança e a aventura. Entre Carla e Rodrigo. Entre ser quem eu sempre fui e descobrir quem eu poderia me tornar. A noite estava quente, mas eu senti um frio na barriga. O tipo de frio que a gente sente quando está na beirada de um precipício, olhando para baixo, sabendo que vai ter que pular. A única pergunta era: para onde? Sábado chegou como um presente que eu não sabia se queria abrir. Marina viria jantar, e eu precisava tomar a decisão que mudaria minha vida. Rodrigo Silva ou Carla? Food truck ou restaurante? Futuro ou passado? Passei a manhã toda na cozinha, preparando o jantar para minha filha. Nhoque da Nona Júlia, como prometi. Mas enquanto amassava a batata e misturava com a farinha, minha cabeça estava longe dali, perdida entre 2 possibilidades que pareciam me puxar para direções opostas. Às 5 da tarde, Marina tocou a campainha. Quando abri a porta, levei um susto. Ela estava diferente. O cabelo, sempre impecavelmente arrumado para o escritório, agora estava solto, mais natural. No lugar do terno de advogada, uma blusa simples e uma calça jeans. Parecia mais ela. Oi, pai. Oi, filha. Entre, por favor. Ela olhou ao redor do pequeno apartamento. Era a primeira vez que vinha me visitar desde a separação. Está gostoso aqui. Pequeno, mas aconchegante. Obrigado. Quer beber alguma coisa? Fiz um vinho quente. Vinho quente em julho? É para combinar com a conversa séria que vamos ter. Ela riu. Fazia muito tempo que eu não ouvia Marina rir de verdade. Servi o jantar na pequena mesa da sala. O nhoque estava perfeito, no ponto exato, como eu sabia fazer de olhos fechados. Marina comeu com gosto, fechando os olhos de vez em quando para saborear melhor. Nossa, pai, como eu senti falta disso. Da comida? Da comida, do cheiro da casa, de jantar com você. Ela fez uma pausa. Das nossas conversas. Terminamos de comer em silêncio confortável. Foi ela quem quebrou primeiro. Então, pai, que várias coisas aconteceram. Contei tudo, o encontro com o Rodrigo, a proposta do food truck, a conversa com Carla. Marina escutou sem interromper, fazendo caras de surpresa nos momentos certos. Caramba, pai, 2 propostas ao mesmo tempo. Isso é coisa de filho. E eu não sei o que fazer. O que o seu coração está dizendo? Meu coração está gritando 2 coisas ao mesmo tempo. É isso o problema.
Marina se levantou e foi até a janela. Ficou olhando para a rua por um tempo, pensativa. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda ama sua mãe? Essa pergunta me pegou desprevenido. Eu esperava conselhos de carreira, não sobre sentimentos. Marina, não, pai. É uma pergunta honesta. Porque se você ainda ama ela de verdade, talvez valha a pena tentar de novo. Pensei bem antes de responder. Eu tenho carinho pela sua mãe. Muita gratidão por tudo que vivemos. Mas amor? Amor é outra coisa. E eu acho que o que tínhamos se quebrou de um jeito que não tem conserto. E o food truck? Te empolga? Me aterroriza e me empolga ao mesmo tempo. Por que te aterroriza? Porque é tudo novo, comida de rua, público jovem, parceria com alguém que eu nem conheço direito. E se der errado? E se der certo? Ficamos em silêncio por um momento. Então Marina voltou para a mesa e pegou minhas mãos. Pai, posso te contar uma coisa? Claro. Eu vou sair do escritório de advocacia. Como assim? Há 3 meses eu estou fazendo um curso de cerâmica, nos fins de semana, escondido de todo mundo, e descobri que é isso que eu quero fazer da minha vida. Trabalhar com barro, criar peças únicas, ter um ateliê. Marina, mas sua carreira... Que carreira, pai? Trabalhar 60 horas por semana fazendo contratos para empresas que não me importam? Ganhar dinheiro para comprar coisas que não preciso? Isso não é carreira. Isso é prisão. Olhei para minha filha e vi um brilho nos olhos que eu não via há anos. Era o mesmo brilho que eu tinha quando criava uma receita nova no restaurante. Você me inspirou, pai. Me mostrou que não é o lugar onde a gente trabalha que define quem a gente é. É a paixão que botamos no que fazemos. Marina, mas cerâmica? Não vai dar muito dinheiro no começo, eu sei. Vou ter que viver com menos, talvez morar num lugar menor. Mas vou estar fazendo o que eu amo. Levantei da mesa e abracei minha filha. Um abraço longo, daqueles que a gente dá quando finalmente se reconecta com alguém que ama. Você tem certeza disso? Absoluta. E você, pai, tem certeza do que quer fazer? Respirei fundo. A resposta tinha ficado clara durante nossa conversa. Tenho. Vou ligar para o Rodrigo amanhã e aceitar a proposta. Por quê? Porque você me fez perceber uma coisa. A proposta da Carla é sobre voltar ao que eu era. A proposta do Rodrigo é sobre descobrir quem eu posso me tornar. Marina sorriu. Tô orgulhosa de você, pai. E eu de você, filha. Passamos o resto da noite conversando sobre sonhos, medos e recomeços. Marina me contou sobre as peças que estava criando, sobre a sensação de moldar o barro com as mãos. Eu falei sobre as experiências culinárias que estava fazendo, sobre a liberdade de misturar tradições diferentes. Sabe o que é engraçado? Disse ela já tarde da noite. A gente está fazendo a mesma coisa, saindo da zona de conforto para seguir a nossa paixão. É verdade. Você com o barro, eu com a comida. E os dois aos poucos descobrindo quem realmente somos por baixo de todas essas expectativas que os outros colocaram na gente. Quando Marina foi embora já era quase meia-noite. Ela me deu outro abraço apertado na porta. Pai, pode me fazer um favor? Qualquer coisa. Quando o food truck estiver pronto, posso fazer os pratos, as louças para servir a comida? Sério? Seria uma honra fazer parte do seu recomeço. Marina, seria uma honra ter você como parceira. Depois que ela saiu, fiquei na varanda do apartamento olhando para a cidade. Domingo de manhã ligaria para o Rodrigo. Começaria uma nova aventura, em parceria com um dos chefes mais respeitados do país. E minha filha estaria comigo, não como advogada frustrada, mas como ceramista apaixonada pelo que faz. Entrei na cozinha e peguei o caderno de vir anotando minhas experiências. Na última página em branco escrevi: Food Truck, ideias para o cardápio. Embaixo, comecei a listar pratos que misturavam minha herança italiana com os sabores brasileiros que tinha aprendido a amar.
ragu de carne seca com polenta cremosa, risoto de camarão com leite de coco e pimenta dedo de moça, nhoque de mandioca com molho de tucumã. Eram receitas que nunca serviria num restaurante tradicional italiano, mas num food truck? Num food truck elas poderiam ser exatamente o que as pessoas estavam procurando. Algo familiar, mas surpreendente. Algo que contasse uma história. A minha história. Fechei o caderno e fui dormir. Pela primeira vez em meses, não senti medo do futuro. Senti curiosidade, vontade de descobrir que sabor teria essa nova fase da minha vida. Na cabeceira da cama, o cartão do Rodrigo Silva me esperava. Amanhã, minha nova vida começaria de verdade. E eu mal podia esperar para provar o primeiro prato. 3 semanas depois da ligação para Rodrigo, eu estava parado em frente ao food truck mais bonito que já tinha visto na vida. Vermelho e dourado, com o nome Nona e Brasil, pintado em letras elegantes na lateral. O aroma do alho e da cebola refogados começava a sair pela janela, misturando-se com o cheiro de pimenta e coentro que se espalhava pela praça. Era um sábado de agosto, 10 da manhã, e o primeiro dia oficial do nosso funcionamento. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que os clientes iam conseguir ouvir. Rodrigo chegou às 9 em ponto, como sempre. Nas últimas semanas, eu tinha descoberto que ele era uma mistura fascinante de perfeccionista e relaxado. Exigia que cada detalhe da operação estivesse perfeito, mas nunca perdia a calma quando algo dava errado. "Bom dia, sócio", disse ele, subindo na traseira do food truck. "Pronto para fazer história?" "Pronto como alguém pode estar para pular de paraquedas pela primeira vez", respondi, apontando para minhas mãos que tremiam levemente. "Normal, eu tremi igual no meu primeiro dia de televisão. Passa." A parceria com o Rodrigo tinha sido melhor do que eu imaginava. Ele trouxe o dinheiro, a experiência em food truck e os contatos. Eu trouxe as receitas, a técnica e uma fome de provar que ainda tinha fogo no peito. Decidimos dividir tudo meio a meio. Trabalho, responsabilidades, lucros e, se tivéssemos, prejuízos. O cardápio que criamos juntos era uma declaração de amor ao que o Brasil tinha de melhor. 5 pratos principais, todos servidos nos pratos de cerâmica que a Marina estava fazendo especialmente para nós. Ela tinha criado peças lindas, com tons de terra que lembravam tanto a Itália quanto o sertão brasileiro. O nosso carro-chefe era o ragu da nona com alma brasileira. A receita tradicional da minha avó, mas feita com carne seca desfiada, servida sobre polenta cremosa e finalizada com queijo coalho derretido. O segundo prato mais especial era o risoto do sertão. Arroz arbóreo com camarão seco, leite de coco, pimenta dedo de moça e coentro fresco. "Antônio, você conferiu se temos ingredientes suficientes para 200 porções?" perguntou Rodrigo, organizando os pratos de Marina na pequena prateleira. 3 vezes. "E você conferiu se o sistema de pagamento está funcionando?" 4 vezes. Rimos nervosos. Éramos 2 homens de mais de 50 anos, experientes em suas áreas, mas nos sentindo como garotos no primeiro dia de escola. Às 10h30, ligamos o alto-falante e começamos a tocar as músicas que tínhamos escolhido. Uma playlist que misturava clássicos italianos com MPB. A primeira música foi Volare, do Domenico Modugno, seguida de Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Às 10 horas, apareceu nosso primeiro cliente. Uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho, sorriso simpático. "Vocês estão abertos?" "Sim, senhora", respondi, tentando esconder o nervosismo. "O que a senhora gostaria de experimentar?" Ela olhou o cardápio pendurado na janela do food truck. "Esse ragu com alma brasileira, como é exatamente?" Expliquei cada ingrediente, cada passo da receita, como se estivesse contando a história da minha família. Ela se animou. "Quero experimentar. Sempre adorei comida italiana, mas nunca provei nada assim." Preparei o prato com o cuidado de quem está fazendo para a pessoa mais importante do mundo. Polenta cremosa no fundo do prato de cerâmica da Marina, ragu fumegante por cima, queijo coalho derretido e uma pitada final de pimenta biquinho. A senhora experimentou uma garfada. Depois outra. Fechou os olhos, mastigou devagar e suspirou. "Meu Deus! Isso é perfeito!"
Rodrigo e eu trocamos um olhar de alívio. Nossa primeira cliente tinha aprovado. Às 11h15 tinha uma pequena fila. Às 11h30 a fila dobrou de tamanho. Ao meio-dia, éramos oficialmente um sucesso. O movimento foi crescendo ao longo do dia. Cada cliente que experimentava nossa comida saía sorrindo e voltava com amigos. Vi gente fotografando os pratos, postando nas redes sociais, chamando outros para experimentar. Por volta das 14h, quando o movimento começou a dar uma aliviada, um homem de uns 40 anos se aproximou do food truck. Algo nele me chamou a atenção. Talvez fosse o jeito de observar tudo com muita atenção ou a forma como cheirava o ar antes de fazer o pedido. Boa tarde. Gostaria do risoto do sertão, por favor. Preparei o prato com o mesmo cuidado de sempre. Ele experimentou uma garfada, depois outra, comeu em silêncio, fazendo anotações discretas num pequeno caderno. Com licença, disse ele, terminando de comer. Vocês são os donos? Somos, respondeu Rodrigo. Por quê? Meu nome é Carlos Mendonça. Sou o crítico gastronômico do jornal Estado de São Paulo. Meu coração parou um segundo. Um crítico gastronômico. No nosso primeiro dia. Rodrigo ficou pálido. Vim aqui por indicação de alguns seguidores no Instagram que postaram fotos dos pratos de vocês. Ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Preciso dizer que fiquei impressionado. Impressionado como? Consegui perguntar. Impressionado porque raramente encontro uma proposta culinária tão autêntica e ao mesmo tempo inovadora. Vocês conseguiram criar algo que honra as duas tradições sem desrespeitar nenhuma delas. Rodrigo e eu trocamos um olhar de incredulidade. Posso fazer algumas perguntas para uma matéria? Claro que podia. Conversamos por uns 20 minutos. Ele quis saber sobre nossa história, sobre o processo de criação das receitas, sobre os pratos da Marina. Fez fotos dos pratos, do food truck, de nós dois trabalhando. A matéria sai na próxima quinta-feira. Parabéns pela iniciativa. É isso que a gastronomia brasileira precisa. Coragem para inovar, mantendo a alma. Quando ele foi embora, Rodrigo e eu ficamos nos olhando sem saber o que dizer. Cara, disse ele finalmente. Isso foi surreal, completei. Às 3h, quando estávamos organizando a cozinha, Marina apareceu. Vinha acompanhada de Carla, minha ex-esposa. No meu primeiro dia de food truck, com minha filha. Oi, pai, disse Marina, sorrindo. Trouxe uma pessoa especial para experimentar sua comida. Carla se aproximou da janela. Estava bonita, como sempre, mas havia algo diferente nos seus olhos. Uma tristeza que eu não tinha notado antes. Oi, Antônio. Marina me convenceu a vir experimentar as famosas receitas novas. Oi, Carla. Fico feliz que você tenha vindo. O que você recomenda? Recomendei o ragu da nona, nosso carro-chefe. A receita que simbolizava tudo que eu estava tentando fazer. Honrar o passado, criando algo novo. Carla experimentou em silêncio. Vi suas expressões mudando a cada garfada. Surpresa primeiro, depois reconhecimento, finalmente algo que parecia orgulho. Antônio, isso está incrível. Obrigado. Você sabe que esse ragu é melhor do que qualquer coisa que servimos no restaurante? A observação me pegou desprevenido. Era verdade. Eu sabia que era verdade. É porque agora eu posso experimentar. Não preciso agradar todo mundo. Só preciso fazer o que acredito. Carla assentiu, pensativa. Você fez a escolha certa, disse ela baixinho, recusando minha proposta.
Isso aqui é você de verdade. O restaurante era nós tentando ser outra coisa. Marina segurou a mão da mãe e minha mão ao mesmo tempo. Tô orgulhosa dos dois, disse ela. Da coragem do pai de recomeçar e da maturidade da mãe de reconhecer isso. Carla ficou mais alguns minutos, conversou com Rodrigo, elogiou os pratos da Marina. Quando foi embora, me deu um abraço longo. Seja feliz, Antônio. Você merece. Você também, Carla. O resto da tarde passou voando. Vendemos 143 pratos, bem mais do que esperávamos para o primeiro dia. Quando fechamos, às 6 da tarde, eu estava exausto, mas eufórico. Rodrigo e eu sentamos numa mesa da praça, compartilhando uma cerveja e fazendo as contas do dia. Sabe o que mais me impressionou hoje? Disse ele. O quê? Não foi o movimento, nem o crítico, nem o faturamento. Foi ver você cozinhando. Você estava radiante, cara, irradiando uma energia que eu nunca vi em você. Tinha razão. Eu me sentia vivo de um jeito que não sentia há anos. Cada prato que preparava era uma pequena obra de arte. Cada cliente satisfeito era uma vitória pessoal. Rodrigo, obrigado por acreditar em mim, por bancar essa loucura, Para, cara, somos sócios, parceiros. E hoje provamos que fizemos a escolha certa. Quando cheguei em casa naquela noite, liguei para Marina. E aí, chefe, como foi o primeiro dia? Incrível, filha. Incrível. E assustador ao mesmo tempo. Por que assustador? Porque agora eu sei que isso pode dar certo de verdade. E isso me dá uma responsabilidade enorme. Pai, você nasceu para isso. Para fazer as pessoas felizes através da comida. Hoje eu vi isso claramente. Depois que desliguei, sentei na cozinha do meu apartamento e abri o caderno de receitas. Na última página escrevi: Primeiro dia sucesso absoluto. Crítico gastronômico, Carla aprovou, Marina orgulhosa, Antônio feliz. Embaixo, anotei 2 ideias para pratos novos que tinham surgido durante o dia. Uma mistura de nhoque com carne de sol e queijo coalho e um risoto com tucumã e camarão defumado. A vida estava me dando uma segunda chance. E dessa vez, eu não ia desperdiçar. Amanhã seria outro dia no Nona e Brasil. Outro dia para contar a minha história através dos sabores que aprendi a amar. E eu mal podia esperar para acordar e recomeçar. A crítica saiu numa quinta-feira de manhã e meu telefone não parou de tocar o dia inteiro. O título da matéria era Nona e Brasil, quando a tradição encontra inovação na comida de rua. 4 estrelas de 5. Carlos Mendonça escreveu que nosso food truck representava o futuro da gastronomia brasileira, corajosa, autêntica e surpreendentemente deliciosa. Rodrigo leu a crítica em voz alta pelo telefone, gritando as partes mais elogiosas. E eu estava sentado na cozinha do meu apartamento, tomando café e tentando processar que aquelas palavras eram sobre mim, sobre nós. Chefe Antônio Benedetti, aos 58 anos, prova que recomeçar não é privilégio da juventude. Sua parceria com o renomado Rodrigo Silva produziu algo raro na gastronomia, uma identidade completamente nova que nasce da coragem de misturar tradições familiares com a alma brasileira. Cara, você virou celebridade da noite pro dia, disse Rodrigo. Preparado para trabalhar o dobro a partir de hoje? Ele estava certo. Quando chegamos na praça naquela manhã, já havia uma fila de 15 pessoas esperando. Ao longo do dia, vendemos 220 porções, um recorde absoluto. Mas o que mais me marcou não foram os números. Foi o tipo de conversa que comecei a ter com os clientes. Pessoas que vinham não só pela comida, mas pela história. Homens e mulheres da minha idade que se identificavam com a ideia de recomeçar. Jovens que admiravam a coragem de largar tudo e seguir a paixão. Uma senhora de 65 anos, que se chamava Dona Conceição, me disse algo que ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Moço, obrigada por me mostrar que nunca é tarde para virar a página.
Dona Conceição tinha acabado de se aposentar depois de 40 anos como funcionária pública e estava pensando em abrir um pequeno ateliê de costura. Nossa conversa durou apenas 5 minutos, mas quando ela foi embora, eu me senti como se tivesse cumprido uma missão maior do que simplesmente servir um prato de comida. No final da tarde, Marina apareceu no food truck. Vinha carregando uma caixa grande. "Oi, pai, trouxe uma surpresa." Dentro da caixa havia os pratos de sobremesa que ela tinha criado especialmente para nós. Pequenas tigelas de cerâmica com tons de dourado e vermelho, perfeitas para servir o que seria nosso primeiro doce. Tiramisu brasileiro, feito com café do Cerrado, cachaça artesanal e biscoitos de polvilho. "Marina, esses pratos estão lindos demais." "Obrigada. E, pai, tem uma notícia." "Que notícia?" "Encontrei um ponto para meu ateliê. É numa rua paralela à praça, a 5 minutos daqui. Vamos ser vizinhos de trabalho." Meu coração disparou de alegria. Marina perto de mim todos os dias, os dois seguindo nossas paixões no mesmo bairro. "Sério? Quando você vai abrir?" "Mês que vem. E sabe a melhor parte? Uma das minhas primeiras clientes vai ser a mamãe, Carla. Ela decidiu fazer um curso de cerâmica também. Disse que quer aprender algo novo, algo que seja só dela." Sorri. Carla também estava recomeçando à sua maneira. Cada um de nós encontrando um jeito de virar a página e escrever um novo capítulo. 2 semanas depois da crítica, Rodrigo chegou no food truck com uma proposta que mudaria tudo de novo. "Antônio, precisamos conversar." "Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu sim. 3 redes de shopping me procuraram querendo franquear nosso conceito. 5 festivais gastronômicos nos convidaram para participar. E..." Ele fez uma pausa dramática. "A revista Veja quer fazer uma matéria sobre você." "Sobre mim? Por quê?" "Porque você virou símbolo de recomeço, cara. O chefe que perdeu tudo aos 58 anos e reconstruiu a vida da forma mais improvável possível." A proposta das franquias era tentadora. Dinheiro garantido, expansão rápida, reconhecimento nacional. Mas algo dentro de mim hesitou. "Antônio, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você acha que se expandirmos muito rápido, vamos perder a alma do projeto?" Ele ficou pensativo por um momento. "Sabe, Antônio, essa pergunta mostra exatamente por que você é o parceiro perfeito para isso. Porque você entende que nem tudo que pode ser feito deve ser feito." Decidimos aceitar apenas 2 dos convites de festivais gastronômicos e recusar as franquias, pelo menos por enquanto. O Nona e Brasil ia crescer, mas no nosso ritmo, mantendo a qualidade e a proximidade com os clientes que nos fizeram únicos. A matéria da Veja saiu um mês depois. 3 páginas sobre minha história, com fotos do food truck, de Marina no ateliê, até uma foto minha dirigindo o carro de aplicativo. O título era "Nunca é tarde. A história do chefe que virou motorista e voltou a ser chefe." A repercussão foi imediata. Pedidos de entrevista de rádio, convites para programas de televisão, propostas de parcerias. Mas o que mais me emocionou foi a quantidade de pessoas que vieram ao food truck só para contar suas próprias histórias de recomeço. Um dia, 3 meses depois da abertura, eu estava organizando a cozinha quando vi uma figura familiar se aproximando. Valdecir, o caminhoneiro, que foi um dos meus primeiros clientes fiéis das marmitas. "Rapaz!" gritou ele, sorrindo de orelha a orelha. "Olha só onde chegou! Valdecir, que alegria te ver! Vim comer esse famoso ragu que está saindo até no jornal, mas antes quero te falar uma coisa." "Fala." "Lembra quando eu disse que você não era motorista, era cozinheiro que por acaso estava dirigindo, não é?" "Lembro." "Pois é, eu estava errado." Fiquei confuso. "Como assim?" "Você não era cozinheiro que por acaso estava dirigindo. Você estava sendo quem sempre foi, alguém que alimenta pessoas. Seja numa marmita no porta-malas, seja num food truck, seja onde for. O lugar nunca importou. O que você faz pelas pessoas sempre importou." As palavras do Valdecir me tocaram fundo. Ele tinha razão. Não era sobre ser chefe ou motorista. Era sobre usar meu talento para fazer diferença na vida das pessoas.
uma refeição de cada vez. No final daquele dia, sentei numa mesa da praça para fazer o que tinha virado meu ritual: refletir sobre o dia e planejar o amanhã. O Nona e Brasil estava fechado, mas ainda dava para sentir o aroma das especiarias no ar. Peguei meu telefone e liguei para Marina. "E aí, chefe famoso, como foi o dia?" "Perfeito, filha. Completamente perfeito." "Pai, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você é feliz?" A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta veio instantânea. "Muito feliz, Marina. Pela primeira vez em anos, eu sou completamente feliz." "Por quê?" "Porque finalmente entendi que recomeçar não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre descobrir quem você sempre foi, por baixo de todas as expectativas e medos." "E quem você sempre foi?" "Alguém que adora fazer as pessoas sorrirem através da comida. Alguém que acredita que uma refeição boa pode mudar o dia de uma pessoa. Alguém que não tem medo de misturar tradições para criar algo novo. E alguém que é um pai incrível", acrescentou ela. "Obrigado, filha. Você também é uma filha incrível e uma artista talentosa. Te amo, pai. Te amo também." Desliguei o telefone e olhei ao redor da praça. Em poucos meses, aquele lugar tinha se tornado mais do que meu local de trabalho. Tinha se tornado minha casa, meu recomeço. Minha prova de que a vida pode surpreender a qualquer momento, em qualquer idade. Peguei o caderno de receitas que sempre carregava comigo. Na última página escrita, havia a receita do meu novo prato: nhoque da saudade. Massa de batata doce, com molho de carne seca e queijo de cabra, inspirado numa conversa que tive com um cliente nordestino. Na página seguinte, em branco, escrevi: ideias para o futuro. Embaixo, anotei 3 possibilidades que estavam surgindo: um segundo food truck, um livro de receitas contando minha história e aulas de culinária aos fins de semana. Mas por hoje era suficiente. Amanhã seria outro dia no Nona e Brasil. Outro dia para contar histórias através de sabores. Outro dia para provar que nunca é tarde para recomeçar. Levantei da mesa, dei uma última olhada para o food truck estacionado na praça e caminhei para casa. No bolso, senti o peso das chaves do caminhão. Não as chaves de um carro de aplicativo, mas as chaves do meu próprio negócio, do meu próprio futuro. Aos 59 anos, eu tinha descoberto algo que muita gente passa a vida inteira procurando: meu lugar no mundo. E o mais incrível de tudo é que esse lugar não era um endereço fixo. Era onde quer que eu estivesse cozinhando com amor. A comida sempre encontra um jeito, como dizia minha nona Júlia. E eu também. E aí, gostou da minha história? Espero que de alguma forma ela tenha tocado seu coração. Eu, aos 58 anos, achava que minha vida tinha acabado quando perdi meu restaurante, mas descobri que a vida ainda tinha muitos sabores novos para me apresentar. Talvez você também esteja passando por um momento de incerteza, sentindo que é tarde demais para mudar. Se minha jornada te mostrou que sempre há tempo para um recomeço, então tudo valeu a pena. Você se identificou com algum momento da minha vida? Com a vergonha de recomeçar? Com o medo de arriscar no novo? Ou com a alegria de se reencontrar? Me conta aqui nos comentários, vou adorar ler e conversar com você. E se você acredita que nunca é tarde para ser feliz, se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe essa história com alguém que precise de uma inspiração. Assim, você nos ajuda a levar mais histórias de recomeços como a minha para mais e mais pessoas. Acompanhe o canal para não perder as próximas histórias. Um grande abraço e lembre-se, a vida sempre pode nos surpreender.